Oi gente, tudo bem? Vocês estão bem? O vídeo de hoje é pesado, sabia? Mas ele é um alerta e a gente tem que falar sobre isso. Sempre foi um assunto meio tabu, sabe? Difícil falar sobre ele, mas a gente tem que falar. O Código Penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso praticado por adulto com adulto ou adolescente menor de 14 anos. Também é considerado crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia ou vídeo, cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Hoje nós vamos falar sobre pedofilia. % das crianças são abusadas dentro de suas casas e 80% das crianças que são abusadas, elas são abusadas por pessoas muito próximas, pai, tio, padrasto, avô, irmãos, primos, um professor, né, um vizinho, são pessoas que têm intimidade com a família. É difícil detectar um pedófilo, eles não têm cara daquele monstro que a gente imagina quando pensa num pedófilo. Eles são pessoas absolutamente comuns, de aparência completamente confiável, são gentis, amorosos muitas vezes, eles ganham a confiança da criança e da família. O pedófilo pode ser de qualquer idade, qualquer classe social, qualquer escolaridade, qualquer etnia, qualquer credo. Não existe um perfil de pedófilo. O que existe é sempre a oportunidade que ele tem de ter acesso à criança de forma íntima. Ele não tem nada anormal nas suas atitudes. Geralmente ele tem atividade sexual com adultos, né? Ou eles namoram, ou eles são casados. E ele tem um comportamento social que não levanta qualquer suspeita. Eles agem de forma sedutora para conquistar a amizade e a confiança da criança. A pedofilia é um distúrbio de conduta sexual, considerado uma perversão de caráter compulsivo e obsessivo, onde o indivíduo sente atração sexual por crianças ou adolescentes. É um comportamento desviante denominado parafilia. O abuso sexual infantil, ele acarreta sérios problemas para a vítima, né? Problemas psicológicos, sociais e físicos. Essas consequências vão aparecendo de diferentes formas na vida da criança, conforme ela vai crescendo. É claro que uma criança não está preparada para o estímulo sexual, nem fisicamente, nem psicologicamente. E mesmo que ela nem tenha noção de todas as implicações morais e éticas desse abuso, ela desenvolve muitos problemas emocionais após essa violência. Muitas crianças passam anos sendo abusadas e abusadas por pessoas muito próximas, em quem ela confiava, né? Elas vivem em constante estado de estresse. As consequências do abuso sexual praticado contra a criança, ela pode ter consequências físicas e psicológicas. As consequências físicas, né, é que ela começa a sentir dores, né, constantes nas regiões íntimas, nos genitais, hematomas, fraturas, lesões genitais, principalmente na mucosa do ânus. As consequências psicológicas são várias também. Elas podem determinar um comportamento antissocial, dificuldade de relacionamento afetivo e amoroso, sentimento de culpa, porque ela se sente parte de um complô, né? Ela se sente fazendo coisas erradas ou ela ouve que ela provocou aquilo. E ela também tem medo que não acreditem nela, né? E às vezes a criança é pequena, ela não consegue nem falar o que é que está acontecendo, né? Ela tem medo, ela sofre ameaças que se ela contar para alguém ela pode morrer, ou a pessoa que ela contar pode morrer. Então você imagine a culpa, o medo, o desespero de uma criança numa situação como essas. É impensável. Ela também começa a desenvolver sentimentos de autodesvalorização, depressão, agressividade, fugas do lar, né? Isso quando vai entrando na adolescência, negação de qualquer relacionamento sexual, drogadição ou super sexualização nas relações, tentativas de suicídio. As sequelas são muito graves. Muitas mães acham que os filhos estão protegidos porque não convivem com estranhos, né? Mas a maioria dos pedófilos está perto, está bem perto. Hoje em dia, os casamentos são mais comuns, os recasamentos, né? E são muito frequentes.
Todas as mulheres têm que tomar muito cuidado com quem elas colocam dentro de casa, principalmente se tem filhas, filhos pequenos. Elas têm que ficar de olho, têm que ficar atentas, evitar que o novo marido ou namorado dê banho nas crianças ou tome banho com elas, né? Se estiver na rua, dá uma incerta, chega aí meio fora de hora, né? Chega em casa sem avisar e principalmente prestem muita atenção no comportamento dos filhos, porque eles dão dicas. Eu não quero que isso vire, né, uma paranoia, qualquer cara que eu namorar. Não, é claro que se você tem um namoro, um relacionamento onde você conhece bem a pessoa, é que a gente vê também mulheres que namoram pouco tempo, não conhecem direito e vão morar juntos. Eu estou falando nesses casos, tem que tomar realmente cuidado. Mas falando das dicas que a criança dá, ela fica estressada, ela fica muito calada, assustada. Muitas vezes elas têm vômitos, diarreia, choram por qualquer coisa, apresentam mudanças no comportamento. Então a gente tem que ficar atenta. A situação se agrava demais quando o abuso é cometido pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, tios, irmãos, né? Porque a mãe fica desesperada e culpada por não ter percebido, né? Muitas vezes a família fica indignada por ela não ter visto nada. Como é que pode ser não ter visto? Mas às vezes a pessoa não vê, nem imagina que aquilo possa estar acontecendo. E aí ela se culpa pela escolha que ela fez, né, por não ter protegido a filha ou o filho. É realmente uma situação bastante complicada, deixa sequela em todo mundo. Outras mulheres não acreditam que isso tenha acontecido, esteja acontecendo, desacreditando assim a criança ou o filho ou filha adolescente. E isso é pior de todas as maneiras, porque acaba com a última esperança que a criança sente de ser salva e dá mais força ainda para o abusador, né, para o pedófilo. E a criança vai ser mais abusada porque aí ele está com raiva porque ela falou. Além do trauma de ser vítima de alguém tão íntimo e que ela confiava, a outra ponta, né, que é a mãe, não acredita nela. Então a traição é total, ela se sente completamente sem chão. Dá muito bem para entender por que a vítima se torna quase que incapaz de confiar novamente em alguém. Existem mulheres abusadoras também, né? Mas elas são em menor número. 25% das mulheres são abusadoras, né? Praticam a pedofilia, e de 75% a 80% dos homens. Mas as mulheres também abusam, também podem ser familiares, próximas, babás, vizinhas, né? São sempre pessoas que convivem intimamente com a criança. A mulher que faz isso também não chama atenção para nada de diferente, mas os abusos contra crianças, os crimes contra as crianças são numerosos, são cerca de 500 mil por ano no Brasil. Fora o que a gente nem fica sabendo, porque muitas famílias escondem isso, achando que estão preservando a criança ou a pessoa que praticou a pedofilia. Sempre quando é praticada por alguém da família, vocês imaginem o drama, né? A pessoa realmente não sabe como agir, já que é muito grande o número de pedófilos que são parentes próximos da vítima. A gente sempre se preocupa com os estranhos, né? De estranhos não chegarem perto dos nossos filhos, né? Só que a gente nem imagina que um pedófilo pode estar dentro de casa. Você pode até estar dormindo com ele e nem imagina. É preciso ter muito cuidado também com os filhos nas redes sociais, né? Nas salas de bate-papo, jogos. Existe uma rede de pedofilia infiltrada. Pedófilos podem acessar seu filho, sua filha, conversar com eles, trocando nome, fingindo ter outra idade. E ele vai tirando informações, sabe? Onde que a criança estuda, com quem ela mora, né? Ela pede fotos. A pornografia infantil é uma indústria. A criança é usada como um objeto, é uma indústria criminosa. A criança é filmada contra a vontade, muitas vezes ela nem sabe o que é que está acontecendo. E esse material é distribuído e propagado pelas redes e tem muita gente que consome esse tipo de material. Ela não se sente mais segura, né? Ela foi usada como objeto, não só de prazer, mas pela submissão da criança, pelo poder em cima da fragilidade que ela tem. Ela tem a sua inocência, a confiança e a esperança despedaçadas, né? Nós temos que orientar
nossas crianças, falar abertamente dos perigos que ela corre, alertar, instruir. Ter filho, gente, é uma missão e vigilância e atenção fazem parte disso. Se notar algo errado com seu filho, um comportamento diferente, né, pergunte, ofereça todas as garantias de que ele pode contar tudo e que nada de mal vai acontecer, nem com ele, nem com você. Acredite nele, investigue, né, porque elas vão estar, a criança está completamente confusa e aterrorizada. A prevenção deve ser iniciada o mais cedo possível. Quando a criança começar a ter compreensão do seu próprio corpo, né, da sexualidade, os pais já devem dizer que ninguém pode tocar no corpo dela sem permissão, principalmente nas partes íntimas. A gente tem que falar, sabe? Se alguém chegar perto de você, filho, não permita, nunca permita. Conte para a mamãe, conte para o papai, se alguém fizer alguma coisa que você não gostou, né? Dê abertura para o seu filho. Nos casos de abuso, procure ajuda, né? Busque uma ajuda psicológica, né? Para ele e para a própria família também. Busque orientação sobre como lidar com tudo isso. A criança que sofre abuso, ela precisa restabelecer a sua integridade física e psíquica, né? Mas também precisa de proteção da família e principalmente ser afastada do agressor, seja ele quem for. Chega de ser um tema tabu, sabe? É difícil falar sobre isso, é difícil escutar sobre isso. É preciso alertar e orientar as crianças. Denuncie a pedofilia, diz que sim. Esse vídeo é pesado, mas realmente é sempre revoltante a gente saber que uma criança passa por isso, que muitas crianças passam por isso, né? Mas a gente tem que ficar atenta, a gente tem que fazer o possível para tomar cuidado, sabe? Para ficar alerta. Né? A gente nunca sabe, tem coisas que a gente deve evitar, um contato, você vê que com idades muito diferentes, a pessoa quer sempre ficar, né? Você não vê a quantidade de professores, nas Olimpíadas a gente depois fica ouvindo, a quantidade de padres pedófilos, né? Você vê, são figuras que a gente não imagina, são pessoas que a gente confia, né? Professores queridos que tratam bem seu filho. Às vezes, você vê, a gente vira e mexe, está ouvindo aí casos. Então, fique de olho na atitude do seu filho. Se notar qualquer coisa estranha, aí vá fundo. Gente, um beijo, compartilhem esse vídeo, isso é um alerta, né? É muito bom a gente falar para que as pessoas entendam como isso pode acontecer. E trate de você mesma para poder lidar com tudo isso, trate do seu filho se ele foi vítima de um abusador, tá bom? Deem o seu like, compartilhem, assistam aos anúncios, por favor, e até uma próxima. Gente, beijo!